Fala pessoal, professor Thiago Zapata na área e o tema do vídeo de hoje é o marco temporal relativo à demarcação de terras indígenas. É um tema que tem aparecido no nosso curso da PUC. A PUC a gente está com um curso sobre Amazônia Legal. Os alunos têm perguntado, é um tema que está na mídia e a minha ideia é tentar pelo menos dar qual é a delimitação dessa discussão. Afinal de contas, o que é um marco temporal? O que a gente está discutindo para além das teses na mídia de que com o marco temporal pode acabar o agronegócio e vai acontecer um genocídio indígena por completo. O que é um marco temporal? O problema do marco temporal é um problema que começa na Constituição Federal, 1988, que disse no seu artigo, daí vocês podem dar um Google no artigo 231, e especialmente o parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: lá em 88 o Constituinte disse: são reconhecidos aos índios sua organização, costumes, línguas, crenças, etc., e direitos originários, isso é uma expressão jurídica importante, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcar quais são essas terras. O direito originário significa que não depende de um reconhecimento ou uma Constituição. Eles têm direito sobre as terras e a União simplesmente declara, ela não dá as terras aos indígenas, reconhece que já são deles, desde que tradicionalmente ocupadas. O parágrafo 1º vai indicar que o conceito de tradicionalmente ocupado, então são terras tradicionalmente ocupadas, aquelas habitadas em caráter permanente, ou também utilizadas para atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos necessários, e ele termina falando, né, olha, segundo os usos, costumes e tradições, ou seja, remete aos usos, costumes e tradições das populações indígenas os conceitos para definir, afinal de contas, quais são essas terras tradicionalmente ocupadas. Então o Constituinte fala, olha, populações indígenas tradicionais têm direito àquelas terras que tradicionalmente eles sempre ocuparam. Muito bem. O que é o marco temporal? O STF, quando julgou um caso de demarcação de terra indígena, o caso da Raposa do Sol, ao decidir favoravelmente aos indígenas, ou seja, uma decisão, numa ação judicial, numa ação popular, que o STF, quando julgou, reconheceu que aquela população indígena tinha direito à terra que estava em discussão, colocou entre os fundamentos da decisão, ou entre os pontos da decisão, como um dos argumentos, que, além de tudo, o marco temporal da Constituição Federal, quando a Constituição foi promulgada em 1988, naquele momento, os indígenas já estavam lá, e, portanto, esse era mais um dos motivos pelos quais aquela terra deveria ser reconhecida como dos indígenas. Agora, essa não é uma decisão, né? Quando o STF decidiu isso e colocou lá o marco temporal da Constituição de 88 para o caso da Raposa do Sol, começou a circular uma tese, já existia antes, e é a que está para ser decidida agora no STF, que diz o seguinte, que a União só estaria obrigada ou só poderia demarcar as terras indígenas em relação às populações que em 1988, quando foi promulgada a Constituição, já estivessem lá. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que uma população indígena que em 1987, 85, 86, tivesse sido expulsa das suas terras por garimpeiros, por agrotrogloditas, pelo próprio Estado, que era comum, foram expulsos. Expulsos como? Um tiro, metralhadora, assassinatos, expulsão realmente violenta. Eles são tirados das suas terras, essa terra é apropriada para uma outra pessoa. O que a tese do marco temporal está falando? Paciência. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, aquela terra indígena, da qual a população foi expulsa em 85, já não estava lá. E, portanto, aquela terra não seria mais considerada como uma terra sobre a qual as populações indígenas têm um direito originário. E, claro, você pode falar, bom, mas está pegando um exemplo extremo, 85, 86 tem que ter algum limite. Vejam, a gente não está falando de algo que remonta à época do Brasil colônia. A gente tem processos de expulsão violenta de populações indígenas das suas terras acontecendo hoje. Mas alguns aconteceram com muita intensidade nos anos 70,
em processos de colonização da Amazônia também, mas do centro-oeste e do oeste, expansão para o oeste, e que foram conduzidos pelo Estado. Então, para você abrir um caminho para o oeste do Brasil, fazer uma estrada, passar uma ferrovia, você tem uma série de obras do governo precedidas de expulsão de populações indígenas das suas propriedades, expulsão, de novo, como base de tiro de metralhadora. Anos 70, essas populações saem das suas terras, vão para outra terra, diminuem bastante, estão sofrendo um genocídio, mas elas ainda existem. E o que a tese do marco temporal está falando é: paciência, você foi expropriado violentamente das suas terras, mas isso foi nos anos 70. Supera isso. E aqui vamos entender o seguinte: por que a Constituição, que essa é a questão de legitimidade de fundo, por que a Constituição em 88 disse isso? O Brasil não é um caso único. Todos os países que, como o Brasil, foram colonizados por outros povos, ou seja, tinham povos originários, veio um outro povo e colonizou, e teve um processo de genocídio, de ocupação, de expulsão, lidam com problemas semelhantes. Você tem isso na Austrália em relação aos aborígenes, você tem isso na América do Sul inteira, você tem isso nos Estados Unidos, e, de modo geral, o entendimento de todos esses países é no sentido de reconhecer que houve uma expropriação desses povos originários e que, até com uma medida de reparação e de justiça, deve ser reconhecido o direito que eles têm às suas terras. No caso do Brasil, primeiro, isso não significa que Copacabana vai ter que ser devolvida para os indígenas, ou o litoral de São Paulo, né? Como dizem, o Brasil inteiro era terra indígena, se for assim, todas as áreas vão ter que ser devolvidas. Essas populações não existem mais. Muitas dessas populações, realmente, quando os portugueses chegam no Brasil, a estimativa mais conservadora é de coisa de 4 milhões de indígenas. 4 milhões em 1500 é gente abessa. Qualquer população de 4 milhões em 1500 hoje teria mais do que dobrado. Os indígenas de muitas dessas populações que ocuparam áreas tradicionalmente, elas não existem mais, elas não estão lá. Não vão essas áreas ser caracterizadas como tradicionalmente ocupadas, seja porque a população não existe, seja porque há muito tempo não está lá. Isso não é um problema. E além disso, e aqui é o principal do ponto de vista jurídico, você pensa comigo que sentido faz uma tese de marco temporal em 1988, quando as nossas constituições anteriores e legislação anterior reconheciam o exato mesmo direito, embora mais limitado, mas o direito às terras já era reconhecido antes. Constituições anteriores, o Estatuto do Índio, que é de 73, se não me engano, dos anos 70, já reconhecia. Constituição de 34 já reconhecia direito para os indígenas. E há quem diga, se você for voltando na legislação, que o Estatuto da Terra, que é uma lei que busca organizar a propriedade em 1850, do Império, quando você vai no Estatuto da Terra, existe lá uma disposição de que vão ser reservadas áreas das populações indígenas, embora com o objetivo de integração, aculturamento, mas existia ali, porque existiu desde sempre, um reconhecimento de que os indígenas foram expulsos ilegalmente das suas terras. Tá? Isso não é algo só recente, isso é mantido nas legislações seguintes, né? E vai ficando mais claro. Não faz sentido você dizer que só a partir de 88 eu vou reconhecer o direito dos indígenas às suas terras, quando a legislação anterior a 88 já reconhecia. E, portanto, as expulsões que aconteceram nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, já foram ilegais. Pretender que, porque faz muito tempo, fins de segurança jurídica, não se poderia reconhecer o direito das populações, é escandaloso em termos de direito internacional. Seria, de certa maneira, você reconhecer que alguém que venha, te expulse da sua casa, ocupe a sua casa violentamente, passe a ter direito, né, sobre essa propriedade, simplesmente porque o tempo passou. E aqui, assim, a origem violenta da propriedade, mesmo no direito civil tradicional, macula a propriedade. E os indígenas, para terminar, vamos lembrar, diferentemente de nós, durante esse tempo, os indígenas não tinham o que a gente chama de capacidade jurídica. Uma população indígena expulsa das suas terras em 1970 não tem mecanismos jurídicos de entrar com uma ação de reintegração de posse, uma ação porque eles não têm capacidade jurídica. A razão pela qual não se pode falar, olha, como passou o tempo, você não fez nada, por prescrição aquisitiva, a propriedade é de quem está lá ocupando por uso capião mais de 20 anos. Não, eles nem poderiam ter entrado com a ação. Então,
quando a gente olha do ponto de vista jurídico, é uma tese do marco temporal escandalosa, injusta, contrária a tudo que se fez em outros países com problemas semelhantes. No Brasil não é o único lugar onde eu tenho uma questão indígena a ser resolvida, e não vou entrar aqui no detalhe, mas que o Ghana não vai levar ao fim do agronegócio, que está muito bem, que não precisa das terras indígenas para a expansão, e vai aumentar o conflito, né? Porque se eu digo que é possível reconhecer e legitimar uma expropriação violenta de terras indígenas, isso não vai diminuir os conflitos violentos nas terras indígenas, vai aumentar. Vai, na verdade, ter uma busca por ampliar a fronteira sobre terras indígenas, contando com a possibilidade de ver um reconhecimento, por exemplo, com base no marco temporal, embora não devesse ser o caso. É isso, espero que tenham gostado. É um tema que tem, enfim, várias discussões, mas principalmente é uma questão de aplicação do direito, de justiça, direito dos indígenas, em que as consequências econômicas simplesmente não são as que se alardeia na mídia e discursos políticos por aí. É isso, fiquem bem, forte abraço.